bom, bem-vindos a mais um encontro. Estamos aqui no capítulo 14. A gente vai falar sobre a ansiedade. No capítulo anterior, a gente falou sobre a depressão. E esse capítulo também é um capítulo longo, então eu dividi ele em duas partes, tá? Porque ele tem bastante exercício. E eu acho interessante quando a gente tem exercício, a gente tem um tempo maior para poder refletir, pensar, colocar a cabeça no lugar, né? E não ficar muito pesada esse nosso encontro de tanta leitura, senão fica muito maçante, tá bom? Então eu consegui aumentar um pouco mais a tela, pena que foi só no final, mas eu só descobri agora como é que faz essa tela com a letra ficar maior. Tudo bem, vamos contar com o poder dos óculos aí para que vocês possam ter lido aí os textos anteriores. E agora, com a tela um pouco maior, vai ficar até mais fácil para fazer essa leitura, tá bom? Então vamos lá. Compreendendo a sua ansiedade. Você pode estar lendo A Mente Vencendo o Humor para obter ajuda a fim de lidar com a ansiedade. Embora seja muito comum, a ansiedade é um dos estados de humor mais perturbadores que experimentamos. Algumas pessoas se sentem ansiosas a maior parte do dia e outras experimentam ansiedade em situações particulares. Uma das mulheres descritas e acompanhadas neste livro, a Márcia, experimentava ataques de pânico e muita ansiedade quando precisava voar de avião. Havia muitos dias em que Márcia não experimentava qualquer ansiedade. No entanto, quando se sentia ansiosa, isso muitas vezes era tão intenso que tinha de ser atendida no serviço de emergência. Ela também considerava a possibilidade de rejeitar uma promoção, porque não queria entrar em um avião ou ter mais ataques de pânico. Deixa eu só desativar o som aqui de vocês. Só um minutinho. O que ele disse aqui no livro, né? Algumas pessoas se sentem ansiosas a maior parte do dia, outras experimentam ansiedades em situações particulares. O que ele está querendo dizer com isso? Isso tem a ver com dois tipos de estímulos, né? Um é o estímulo do nosso próprio pensamento. A gente está aqui já nessa trajetória da mente vencendo o humor. E quando se trata da mente, a gente está falando sobre aquilo que a gente pensa, como a gente organiza o nosso pensamento, como a gente direciona o nosso pensamento, a qualidade do pensamento. E o outro estímulo tem a ver com esse estímulo externo, que são as situações que a gente acaba vivendo no dia a dia. Você pode até estar sendo estimulado o dia inteiro, praticamente, né? Às vezes a gente está num ambiente de trabalho que é um pouco tóxico ou muito tóxico, ou você tem alguma atividade que você esteja, até mesmo uma ausência de atividade, né? Você está em casa e não tem uma atividade, e você está tendo um estímulo ali externo muito aversivo, que faz com que você não consiga sair dessa sensação da ansiedade, porque aquele estímulo está ali presente o tempo todo, a todo momento. E também o primeiro estímulo que eu falei, que tem a ver com o modelo de pensamento, né? Você pode estar num ambiente super agradável, são aquelas cenas icônicas que a gente assiste, né? A pessoa está lá numa rede, numa casinha, num campo, né? Com aquela vista deliciosa, a brisa batendo, e ela não está em paz com ela mesma, porque o pensamento está a mil, e o pensamento está fazendo com que a ansiedade dela se mantenha muito intensa, tá? Então, isso é bom para vocês observarem o quanto da ansiedade que vocês sentem tem a ver com o estímulo externo, algum evento, alguma situação pontual, né? Alguma situação externa colabora para que essa ansiedade ela aumente, e o quanto que isso pode ser um ou outro, ou os dois juntos, mas tem a ver com os pensamentos, né? O quanto que você está ali pensando e colocando a tal lenha na fogueira. Lembra desse exemplo que eu falei para vocês lá no início, que o pensamento ele é a lenha e a ansiedade, a emoção, no caso, a ansiedade que a gente está colocando, é a fogueira. Quanto mais pensamentos você bota e aumenta mais lenha, né, na fogueira, aumenta esse fogo, aumenta a intensidade da sua ansiedade, tá? Então, voltando aqui para o texto. Márcia tinha consciência dos tipos de situação que a deixavam ansiosa.
Para outras pessoas, a ansiedade pode parecer praticamente um mistério, em especial quando ela aparece, surge do nada. São pessoas que não estão muito habituadas a sentir as sensações, né, corpóreas da ansiedade. Quando você aprender mais sobre a ansiedade e fizer os exercícios desse livro, provavelmente terá melhores condições de identificar o que desencadeia a sua ansiedade. O que desencadeia a sua ansiedade, isso é interessante, porque é a gente pensar sobre qual é o nosso gatilho. Né? Tem pessoas que têm um gatilho, às vezes, de passar num túnel, por exemplo. Outras não, passam no túnel, passa, vai e volta, não tem nenhum problema. Tem pessoas que só de pensar em ficar sem dinheiro, que seria um outro gatilho, começam a sentir, perder um dinheiro, começam a sentir muita ansiedade. Tem pessoas que têm a ver com a saúde, tem pessoas que têm a ver com conflito, perder alguém, né? Você vai precisar encontrar os seus gatilhos, qual é o seu estímulo aversivo que faz com que você entre em contato com a ansiedade. E avançando um pouquinho mais, a ansiedade ela tem a ver com medo da perda do controle e sempre tem a ver com o futuro. A gente não tem uma ansiedade pelo passado. A gente pode ter uma ansiedade por aquilo que a gente viveu se repetir novamente na nossa vida. Né? Ah, eu vivi, sei lá, andei na rua de carro, bati com um carro, vivi um acidente de carro. Nossa, eu ando na rua, eu me lembro daquilo que eu vivi e tenho medo que aconteça novamente. Mas eu não tenho ansiedade pelo que aconteceu necessariamente, entende? Para trás, normalmente a emoção é culpa, tristeza, são outras emoções. Para frente, a ansiedade ela é um estímulo para frente, daquilo que está por vir. Então, medo, lembra que medo tem a ver com a sensação de se sentir ameaçado. Então, se você está numa situação que você fala assim, nossa, eu estou me sentindo ansioso, quer dizer, eu estou com medo, que quer dizer aonde eu estou me sentindo ameaçado, porque o medo é uma sensação de uma ameaça iminente, tá? Voltando aqui. A palavra ansiedade é, por vezes, usada para descrever o nervosismo temporário ou o medo que experimentamos antes e durante experiências de vida desafiadoras, como uma entrevista de emprego ou um exame médico. Tem gente que não faz exame médico por conta do medo de descobrir que tem alguma doença. É interessante também. Tem algumas fobias que a gente acaba nem prestando atenção, mas essa é uma delas. Também é usada para descrever tipos mais persistentes de ansiedade, como fobias, medo de coisas ou situações específicas, como altura, animais, insetos, voar de avião, ansiedade social, medo de parecer tolo ou ser criticado ou rejeitado em situações sociais, transtorno de pânico, ele está apresentando, tá? As ansiedades, os tipos de ansiedade. Transtorno de pânico, sentimentos intensos de ansiedade nos quais as pessoas percebem-se prestes a morrer ou enlouquecer, transtorno de estresse pós-traumático, lembranças repetidas de traumas terríveis com alto nível de sofrimento. Lembra, não sei se, enfim, né, lembrar para a gente é difícil, é mais fácil a gente saber sobre os traumas das pessoas que passaram pela guerra. Né? Muita gente enlouqueceu, porque era muito difícil, assim, né? Depois de você ver tanta tragédia, você conseguir viver uma vida normal. Aquela cena volta, 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 e a pessoa vive aqueles episódios como se estivesse vivendo hoje. Enfim, trouxe um evento muito catastrófico, mas cada um tem o seu eventinho catastrófico na vida também, os seus acidentes, né? Assim, um abuso, um trauma, uma perda, enfim. Só que trauma é uma situação específica, tá? É aquela situação que aconteceu, pá, marcou, ficou ali na nossa mente, vira e mexe, aquele evento ele volta, ele se apresenta recorrentemente sem avisar, tá? Preocupações com a saúde, preocupações persistentes sobre ter uma doença ou problema físico, apesar de ser considerado sadio em exames médicos. Então, tem uma linha tênue, né, que a gente tem que prestar atenção. Eu posso ter uma preocupação produtiva, né? Se eu percebo que tem algo em mim e eu falo, nossa, não, vou lá, né? Vou lá investigar. Ou eu posso ter uma preocupação improdutiva, que seria, mesmo que eu investigue,
eu ainda assim acho que eu tenho, mesmo que eu investigue e não tenha nada, eu ainda assim acho que tem alguma coisa. Vou contar um caso que eu até escutei na pós-graduação que eu fiz acho que foi de neurociência, não lembro se foi de neurociência, terapia, uma das duas, que foi muito interessante. Um psicólogo, um professor, né, que contou esse caso. Ele atendeu um paciente que ele tinha conhecido uma pessoa, que eu não me lembro se era uma mulher ou se era um homem, o paciente era um homem, mas não me lembro se a pessoa era uma mulher ou um homem. Eu acho que era uma mulher, tá? Ele tinha conhecido uma pessoa que ele não ficou com essa pessoa, não deu beijo na boca, nada. Mas foi um flerte, né? Ele começou assim a paquerar, a sair, sabe assim, aqueles encontros que ainda não aconteceu o beijo, o sexo, nada mais. E num determinado encontro, essa pessoa falou para ele que ela tinha HIV. E a gente sabe que o HIV ele pega, né, no contato. Né? Ele não vai pegar se você apertar a mão, não vai pegar. Ele vai pegar se você tiver uma relação sexual. Né? Fora isso, não vai. Aí, o que aconteceu? Esse homem, o paciente, ele não viveu a cena do sexo, não viveu. Mas ele começou a fantasiar que ele tinha, a imaginar se ele tivesse vivido. E de tanto imaginar, ele acreditou que ele tinha vivido, ele se perdeu entre a imaginação dele e a realidade. E ele começou a acreditar que ele estava com HIV. E ele não parava de fazer exame. Ele ia no médico, ele fazia, não, mas eu transei com ela, com ele, eu não me lembro, eu transei, eu fiquei, e o médico falava, não, tá negativo. Até um dia que o médico percebeu que era algo que extrapolava, né? Porque ele voltava semanalmente, assim, era algo bem presente, né? Essa necessidade dele de fazer exame. E aí o médico percebeu e falou, não, encaminhou para um psicólogo, falou, você tem que tratar isso de uma outra forma. E aí, na investigação clínica com o psicólogo, eles chegaram a essa conclusão, que ele não ficou com essa pessoa. Né? Ele achava que tinha ficado, de tanto ele ter imaginado que ficou, porque ele estava com tanto medo, que ele criou essa cena na cabeça dele e acreditou. Como o nosso cérebro é poderoso, né? Você vê, o cérebro é um danado. Você pensa, ele fala, imaginação ou realidade, eu estou acreditando. Bobinho. Ele só acredita, né? E a gente vai criando um monte de coisa. Mas olha que nível chegou essa pessoa, né? Então, voltando aqui, ó, o transtorno de ansiedade generalizada, caracterizado por preocupações frequentes e sintomas físicos de ansiedade. Eu falei que esse capítulo tem bastante exercício, né? Então, a gente já vai começar aqui fazendo o primeiro exercício. A gente fez esse exercício que é muito parecido no capítulo anterior, sobre a depressão, tá? E agora a gente vai focar na ansiedade. Então, você pega o seu caderninho, se você tiver o livro, pode escrever no livro também, tá tudo certo. E você vai responder essas 4 perguntas, tá? Qual a primeira vez que você recorda ter se sentido ansioso? É a primeira vez, tá? Então você vai precisar fechar seus olhinhos e voltar na memória. Qual é a primeira vez que você se recorda de ter se sentido ansioso? Foi semana passada. Não, força mais um pouquinho. A gente está falando de uma ansiedade onde você, né, tem aquela sente no peito, né? Assim que você lembra, porque ansioso a gente se sente desde que a gente nasceu, é normal, uma emoção que vai passando pela gente. Mas a primeira vez que você se deparou com o desconforto da ansiedade, tá? Eu vou ler tudo e vou deixar vocês no tempo de vocês para fazerem, tá bom? Você se sente ansioso a maior parte do tempo ou apenas ocasionalmente? Desculpa, não falha nossa aqui. Aí você vai escrever maior parte do tempo ou ocasionalmente. Sua ansiedade é leve, moderada ou grave? Você vai colocar também. Grave seria quando causa já um transtorno muito grande na vida, tá? Até sintomas físicos muito fortes. Moderada causa uma bagunça, mas nem tanto. Leve é mais tranquilo. Você se sente ansioso durante todo o dia ou apenas em situações particulares? Você vai responder essas 4 perguntinhas e depois a gente vai voltar, tá? Vamos lá? Acho que
Vocês já fizeram, né? Vamos para o segundo agora. Cheio de exercício hoje, hein? Então, seguindo aqui, ó, se você se sente ansioso em situações particulares, escreva os tipos de eventos ou situações. Isso é muito importante para vocês identificarem um gatilho. Por exemplo, sinto-me ansioso quando dirijo, ou sinto-me ansioso quando alguém fala mais alto comigo. Sinto-me ansioso quando sou pressionado. Sinto-me ansioso quando tem que cobrar um paciente. Tem muita gente com questão de que é autônomo, tem problema com cobrar, né? Isso é bem comum. Sinto-me ansioso quando vou conversar com fulano, sei lá, né? Assim, estou dando vários exemplos, vocês vão se conscientizar pelo menos de 4 situações que vocês se sentem ansiosos, tá? Ansiosos, ansiosos. Então, vamos voltar aqui, tá? Por que é importante essa identificação do gatilho? Para que vocês não sejam pegos de surpresa pela ansiedade. Pela emoção, no caso que a gente está falando aqui, né? É a emoção da ansiedade. Se eu consigo identificar os gatilhos, por exemplo, se eu fico nervosa, fico ansiosa, quando alguém fala alto comigo, e eu sei que aquele chefe ou aquele gerente, sei lá, né, aquela pessoa legal, aquela pessoa maneira, sabe, assim, que não tem jeito, eu tenho que falar com essa pessoa, né? Eu posso me preparar anteriormente, falar assim, ok, eu já escutei o tom de voz, eu sei que ela é assim, ela não está sendo assim comigo, ela é assim, né? Pode ser que meu coração dê uma acelerada, mas ainda assim eu vou ter o domínio do meu corpo, vou respirar. Você se prepara para aquele evento. Se eu sei que... qual foi o outro exemplo que eu dei, meu Deus? Dei alguns exemplos. Se eu sei, eu estou aqui numa região que para eu ir para a Zona Sul eu tenho que passar pelo túnel. Se eu quero ir para a Zona Sul e eu vou ter que passar por um túnel, e eu tenho ansiedade de passar por um túnel, mas eu tenho que ir, não tem outro caminho, e eu sei que o túnel demora, né, sei lá, menos de 1 minuto, eu vou me preparar para aquele momento, eu vou imaginar o túnel, eu vou entender que está tudo bem, eu vou me preparar psicologicamente para aquela situação. Então, quando eu me preparo, quando eu entendo que existem esses gatilhos que eu posso me preparar previamente, é mais fácil de eu ter domínio da minha emoção, da ansiedade. Ah, Tati, então quer dizer que a gente vai ter que ficar se preparando o tempo inteiro para todas as situações? Não, tem situações que acontecem que você não está preparado e ela simplesmente aconteceu. Mas quando ela acontece, você já sabendo que é um gatilho seu, você já, ó, tá vendo essa pessoa ou essa situação é o meu gatilho da ansiedade. Aí você vai usar de outras técnicas, né, que tanto servem para antes da situação acontecer, para você se preparar, como para depois que a situação acontece, você está com a ansiedade ali ativa, né, na intensidade dela, você praticar, para que você tenha esse recurso desenvolvido e você não perca o controle da sua emoção. Tá? E o que vai fazer a gente ter o domínio e o controle da nossa emoção, ó, nesse caso, é a força do pensamento. Mas é a força que a gente tem que fazer, que não é brincadeira, não. Assim, não é fácil, não. Quando a gente está com a emoção pegando, a gente tem que ali estar no nosso recurso. O recurso que eu mais uso para transformar a minha emoção é o sair de cena. Só que algumas vezes eu tenho que tomar cuidado para sair de cena avisando antes que eu estou saindo de cena, porque às vezes o meu impulso de sair de cena ele é mais rápido do que o meu aviso que eu vou sair de cena, entendeu? Eu só saio. Vai dando uma sensação tão desconfortável que eu preciso sair de cena, é sair daquela cena. Sair daquela cena. Então, eu estou ali conversando com alguém, aí vem um outro alguém, aí começa a falar alguma coisa, começa a causar um desconforto, e a minha emoção, eu começo a me perder na minha emoção, eu vou no banheiro. A primeira coisa que eu faço, eu falo, gente, dá licença, eu vou no banheiro rapidinho, tá? Eu vou no banheiro rapidinho, deixa eu ir no banheiro. Ou interrompo a conversa, quando eu vejo que eu aqueci, né? Falo assim, você me dá 1 minuto, eu vou no banheiro.
eu só tenho que lembrar de avisar, porque às vezes é assim, sabe? Aí vem o componente ariano no meio do caminho, aí dá um trabalho, mas a gente tenta avisar antes de sair. É um exercício constante, né? Quem é ariano sabe. Você tem que, calma aí você volta, fala, eu vou no banheiro, já volto. E sai de novo. Quando você sai de cena, você muda o estímulo. E mudando o estímulo é mais fácil de você regular a sua emoção, se você puder sair de cena. Nem sempre a gente consegue. E aí, nesse capítulo, a gente vai aprender outros recursos, tá? Para conseguir, na cena, se acalmar, tá bom? Então, vamos lá. Agora que você já identificou alguns dados sobre a sua ansiedade, o exercício a seguir ajuda a compreender melhor os tipos de sintoma que experimenta quando está ansioso. Todas as pessoas têm suas formas particulares de se sentir ansiosas. A identificação dos próprios padrões ajuda a focar as experiências particulares que gostaria de mudar. Tem gente que sente ansiedade, sente um arrepio, né? E sente uma pressão no peito, tem gente que começa a suar na mão. Cada um é de um jeito, tá? A gente vai entender aqui. Eu vou ter que diminuir agora. E agora? Só lembro aumentar. Não lembro mais. Só um segundo. Aqui é procurar. Aqui. Não. Conteúdo. Gente, não sei. Ah! Achei. Para aparecer a página inteira, tá? Então, olha, lembra do exercício da depressão, que a gente fez uma pontuação e aí depois a gente viu mais ou menos em que lugar a gente estava? No scores aqui? A gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Então, vocês vão marcar. Eu vou falando e vocês vão marcando, tá? 0 é nem um pouco. 1, às vezes. Frequentemente, 2. A maior parte do tempo, 3. Tá bom? Você vai marcar 0, 1, 2 ou 3. Se vocês não estiverem com o livro, coloca assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 24 e vai botando o número do lado. 0, 1, e depois pega essa página. Se quem não tiver o livro, eu posso mandar só a página, não tem problema nenhum, tá? E me pede no grupo que eu mando. Então, vamos lá. O primeiro, nervosismo. Quanto que você se sente nervoso? Nem um pouco, às vezes, frequentemente, a maior parte do tempo. Eu não vou ficar lendo nem um pouco, às vezes, frequentemente, a maior parte do tempo, senão eu vou ficar lendo 24 vezes esse negócio. Tá? Preocupado. É meio intuitivo, né, gente? Não precisa ser, ai meu Deus, será que isso? Nervosismo. O quanto que eu me vejo na minha última semana, nos meus 15 dias? Quanto que eu me vejo à flor da pele, né? Preocupado, pensamentos que têm relação com preocupações, né? O quanto que você se depara com esses pensamentos. Agora já é uma questão mais física. Tremores mesmo, né? Mão tremendo, palpitação, coração dando aquela acelerada, espasmos musculares. Espasmo muscular é aquele músculo que fica assim, de vez em quando ele fica vivo, né? Sozinho ali, né? Dá. Número 4, tensão muscular, dores musculares e nevralgia. Número 5, inquietação. Sabe o famoso balançar a perninha? Aqui está assim, balançando a perna, mexendo a mão. Né? 6, cansaço fácil. 7, falta de ar. Falta de ar é aquela sensação que vem assim, né? Muito forte, num pico de ansiedade. 8, batimento cardíaco acelerado. 9, transpiração. Ele coloca aqui, não resultante de calor, o exercício, claro, né?
10, boca seca. 11, tontura ou vertigem. 12, náusea, diarreia ou problemas estomacais. Olha os problemas estomacais aí, ó. Ai, meu estômago. Tanto médico que manda paciente para psicólogo. Hoje em dia está assim. Antigamente não era assim, não. Antigamente não era assim, né? Era difícil os médicos fazerem essa... Eles só falavam assim, isso é emocional, tá, mas e aí? Toma esse remédio, né? Não, você tem que tratar isso com um psicólogo, é legal. Eu acho bem bacana. 13, aumento na urgência urinária. 14, rubores, que são esses calores, ou calafrios. A gente tem que dar um desconto para o período da menopausa também, né? Assim, cada um está no período de vida, né? Às vezes você tem uma queda hormonal, às vezes você tem pressão baixa e dá uns tremores, né? Dá um cansaço, enfim. A gente vai dando os descontos, mas a gente está falando aqui de um combo. É o combo ansiedade. 15, dificuldade para engolir ou nó na garganta. 16, sentindo-se tenso ou excitado. Aquela excitação, sabe? Que a pessoa fica bem eufórica. Ela fica inquieta. Não, você quer, não. Né? Ela fica muito para cima. Às vezes, nem sempre isso é uma alegria. Isso pode ser um processo de ansiedade também. 17, facilmente assustada. 18, dificuldade de concentração. Tem que dar um desconto para quem tem TDAH, tá? 19, dificuldade para adormecer ou dormir. 20, irritabilidade. Irritabilidade é aquele... Sabe, a pessoa fica meio rosnando o dia inteiro, né? Assim... Aí tudo que você fala, a pessoa já tá... Ai, que saco, ai, que isso. Tá? Fica irritadiço, né? 21, evitando lugares onde posso ficar ansioso. Ah, não vou lá não, sabe assim? Ah, não vou lá não. Você fala, mas por que você não vai? Ah, não quero não. Mas por que você não quer? Ah, não vou. A pessoa responde a mesma coisa, né? Ah, não vou lá não. Mas por que você não vai? Ah, porque eu não quero. Mas por que você não quer? Porque eu não vou. Mas por que você não vai e você não quer ir? Você tem que pegar a pessoa. Tá, qual o motivo, né? Ah, porque eu vou ficar nervosa. Aí você vai investigando, você vai entendendo que tem um grau de ansiedade ali, tá? 22, pensamentos de perigo. Ai, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, não, é muito arriscado, não, porque esse tipo de pensamento. Na pandemia, isso aumentou, que foi uma beleza. 23, sentindo-me incapaz de lidar com as dificuldades. É o medo do fracasso, né? Ai, não vou conseguir, não vou dar conta, não vai dar certo, não vou conseguir resolver, né? Essa dificuldade. 24, pensamentos de que algo terrível irá acontecer, que é um pensamento catastrófico, né? A pessoa, ela traz um pensamento, não, porque não vai dar certo, que vai acontecer isso, aquilo, vai escalando o pensamento e se torna um pensamento catastrófico, tá? Então, eu vou pedir para vocês somarem, só uma pontuação, e vai colocar o número aqui do lado e vai marcar. No caso,
Só para lembrar, né? Essa tabela é uma tabela que quem tem é o inventário da ansiedade. Então, você vai botar o score aqui em cima, você pode circular ele aqui, né? E vai colocar a data. Aí a ideia é que vocês vão gerenciando essa ansiedade, fazendo os exercícios propostos e vendo se ela está diminuindo ou aumentando. Né? Por isso que tem data aqui embaixo para vocês fazerem várias semanas, no caso, né? Pelo menos uma vez na semana, colocar em prática o exercício e ver se a ansiedade está diminuindo ou está aumentando. Tá? Espero que todos estejam lá no 0, no 3, tá? Não sei. Mas caso não estejam, a gente vai melhorar esse cenário. A ideia aqui é melhorar, não é piorar. Então, vamos lá. Para vocês terem uma noção. De 0 a 21, 24, seria uma leve, tá? De 24 até aqui uns 45, 48, média. De 48 para cima já está generalizada, né? Já está bem intensa, tá? Então, pensando aqui de uma forma bem objetiva, se você está a partir de 24, né, mais para cima, já está no momento de ajuda dos universitários, tá bom? Assim, já está mais difícil de controlar sozinho. Talvez você precise de ajuda profissional mesmo, tá? Então, vamos lá. Só para eu mostrar aqui para vocês até onde eu vou com vocês hoje. Cadê? Até aqui, tá bom? Porque aqui eu já entro em outro modelo de exercício. Vai ficar muito longo. Para a gente poder fazer tudo no mesmo dia, não acho que seja interessante. Então, vamos lá. Continuando. O inventário da ansiedade, que é esse que vocês fizeram agora, né? De A Mente Vencendo o Humor e a folha de scores, que é essa folha que a gente marca a pontuação, são instrumentos que você pode preencher periodicamente, toda semana ou 2 vezes por mês. Eu gosto de fazer de 15 em 15 dias, tá? Quando eu estou com um paciente, eu pulo uma sessão e de 15 em 15 dias a gente vai medindo e até espaço mais para frente, uma vez por mês. Quando a crise está muito intensa do paciente, eu vou uma vez por semana, mas se não, a gente vai de 15 em 15, tá? Para acompanhar as mudanças, para acompanhar as mudanças em sua ansiedade. Seu primeiro score de inventário é chamado de linha de base ou score inicial. Você pode observar mudanças em seu score, melhora ou piora, ao longo do tempo, enquanto experimenta diferentes estratégias para reduzir sua ansiedade. Por exemplo, você pode começar aprendendo as estratégias contidas neste livro, dar os passos para resolver um problema inquietante ou começar uma terapia cognitivo-comportamental. Com cada uma dessas intervenções, você deve esperar que a frequência e a gravidade dos sintomas diminuam, resultando em scores mais baixos no inventário da ansiedade da Mente Vencendo o Mundo. Essa é uma forma de avaliar a utilidade das diferentes abordagens que você resolve experimentar. Aí eu quero abrir um parênteses aqui. Vou trazer um intruso, tá? Um intruso. A gente está um intruso. Um concorrente. A gente está na Mente Vencendo o Humor, vou trazer um concorrente. Queria mostrar para você, eu não sei se eu vou conseguir achar, mas enfim, esse livro, melhor falar do que achar, esse livro é o livro de um neurocientista, que é o Eric Kandel, e ele tem um estudo chamado um experimento, né, que ele ganhou o prêmio Nobel, que se chama Em Busca da Memória. E esse daqui, esse é um outro livro, Em Busca da Memória. Esse daqui é Mentes Diferentes, o que cérebros incomuns revelam sobre nós. E o que tem nesse livro que eu achei muito interessante? Tem alguns tipos de transtornos, como, por exemplo, a esquizofrenia e o autismo, tá? Que eles têm nos neurônios, vou tentar explicar de uma maneira bem simples. É como se o neurônio ele fosse deformado, tá? Isso significaria que, no momento ali na adolescência, quando a poda sináptica... Deixa eu tentar achar a imagem, porque eu acho que com imagem tudo fica mais fácil, né? Quando a poda sináptica ela começa a acontecer, uma pessoa que tem esquizofrenia, por exemplo, essa poda, imagina a poda, né? Assim, ela acontece
de uma maneira exagerada. É como se fosse assim, né? E acontecendo desse jeito é um defeito no neurônio. É como se a gente nascesse com os dedos assim, entendeu? E não tem como voltar para o lugar. Ou sem braço, ou com o pulso virado, sei lá, né? Ou cego, né? São defeitos que tem no neurônio que a gente não consegue corrigir, tá? Então, isso significa assim, que mesmo que você faça terapia, você não vai conseguir com o paciente, ou, se no caso, quem tem o autismo, né, ou a esquizofrenia seja você não vai conseguir corrigir a ponto de se tornar uma pessoa normal, vou colocar assim, tá? Mas você tem medicação, né, para poder tratar e para poder estabilizar e tudo mais, os sintomas, e também tem a terapia como apoio para você aprender a lidar com aquelas vozes na cabeça ou no autismo, enfim, tem vários exercícios que as terapias propõem para você lidar com esse tipo de transtorno. Mas você provavelmente vai ter que tomar uma medicação o resto da vida, no caso de uma esquizofrenia, por exemplo, e vai ficar com aquele transtorno o resto da vida, mas pode aprender a lidar com ele. No caso da ansiedade, eu não vou achar a imagem, né? Estou aqui fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui se eu acho. No caso da ansiedade, transtorno bipolar, né? E outros diversos transtornos que existem. Ai, que sério! Não, acho que eu não acho a imagem. Como é? Não é possível. Calma aí, gente, dá um desconto para o ao vivo. Não estava preparado que eu ia falar isso com vocês. Não vou achar. Acho que eu vi essa imagem em outro lugar que eu estava estudando. Acho que não foi aqui, não. É porque está escrito nesse livro, mas eu acho que a imagem eu devo ter... Eu já falei para vocês que quando eu estudo um conteúdo, eu pego ele em 3 lugares diferentes, pelo menos, para ouvir de 3 formas diferentes e conseguir botar para a memória de longo prazo. Se não é aquilo, né? Você lê um livro, parece que você não leu nada, porque você só tem aquela informação e não tem outra para complementar. Enfim, no caso de um transtorno de ansiedade, uma depressão, enfim, uma bipolaridade, o neurônio ele não é deformado. Estou usando essa palavra, tá? Assim, só para a gente entender no senso comum. Ele não tem um defeito. Ele não está funcionando da maneira correta. E o que o Eric Kandel, nos experimentos dele, ele entendeu? Que se a gente trabalha o nosso pensamento, até mesmo a química da medicação, mas se a gente trabalha o nosso pensamento, a gente consegue, pela memória, criar novas conexões, novas ramificações do neurônio. E quando a gente cria essas novas ramificações, o que acontece? É a sinapse, né? Porque a sinapse é isso, né? Um neurôniozinho vem, bonitinho, vem outro, ele conectou. Então, quanto mais você repete, quanto mais você se trabalha, quanto mais você cria recursos para lidar com aquela emoção, com o pensamento, com a situação, mais sinapse você vai fazendo, mais dendritos ali que você vai criando com aquela informação e mais conexões você faz. Então, é como se fosse igual um idioma que você não sabe falar. No início é difícil, é desafiador, mas depois que você vai aprendendo, aquilo vai se tornando um hábito e fica mais fácil de você lidar. Com as emoções, é no mesmo jeito. Tem um componente genético, para quem tem, né, a genética da depressão, do transtorno de ansiedade, do toque, enfim, que é mais desafiador de se vencer, mas o que eu estou querendo dizer é que a terapia, o manejo do pensamento da maneira correta, faz com que vocês consigam formar novas conexões e trabalhar essa estrutura das sinapses com essas informações para favorecer vocês, tá? Tem gente que pergunta assim, Tati, eu vou ter que tomar medicação para ansiedade o resto da vida? Não, não vai. Você pode usar medicação de apoio, né? Naquele momento que você está em crise, mas depois você vai retirando a medicação e a terapia vai dando suporte, né, no pensamento, ali, estruturando o seu pensamento para você dar conta dessa emoção, de gerenciar essa emoção. Achei uma curiosidade, assim, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ai meu Deus, eu não vou ficar boa dessa ansiedade nunca. Vai! É que quando você pensa de maneira disfuncional, pensa besteira, você aumenta a sinapse do mal, entendeu? Você vai fazendo várias conexões ali, você vai criando uma
informação de besteiras, de conteúdos catastróficos, que nem falaram um novo idioma. Você vai criando aquela rede. Então, para desfazer isso e construir uma nova rede, né, de conteúdos, é difícil. Mas se a gente muda, se a gente migra, né, essa qualidade de pensamento, transforma, você consegue sim ter esse apoio quando você vai interpretar o mundo. Né? Você interpreta o mundo ou com o mecanismo de defesa da ansiedade, que se torna muito difícil, ou quando você consegue se trabalhar internamente, você passa a interpretar o mundo desse jeito que já é mais funcional, né? Um jeito mais, vamos dizer assim, aprendido. Inicialmente fica meio mecânico, igual falar um novo idioma, é meio mecânico, meio esquisito, mas depois, com o tempo, fica mais fácil, tá? Onde eu parei? Acho que eu fui no primeiro parágrafo que eu li, né? Ah, tá. Os scores do inventário de ansiedade, a mente vencendo o humor, não são usados para diagnosticar a ansiedade. Isso é importante, tá? Não é um diagnóstico. Se você acredita que está ansioso, pode levar seu inventário de ansiedade, da mente vencendo o humor, preenchido para um profissional da saúde. Suas respostas no inventário ajudam a informar o clínico acerca de suas experiências, de modo que ele possa fazer um diagnóstico e discutir com você os tratamentos disponíveis. Os sintomas que você avalia no inventário da ansiedade, a mente vencendo o humor, incluem mudanças cognitivas, pensamentos, comportamentais, emocionais e físicas, como no modelo descrito no capítulo 2. E aquele lá que a gente fez lá no capítulo 2, página 7, bem no início, que você usou para ajudar a compreender seus problemas. Observe que os sintomas cognitivos de ansiedade incluem pensamentos sobre perigo ou coisas ruins acontecendo e de que você não será capaz de lidar adequadamente com as dificuldades e com várias outras preocupações. Isso é importante, ó. Cadê? Por isso que é interessante a gente entender quais são os recursos que a gente tem para lidar com as situações. Ó, pensamentos sobre perigo ou coisas ruins acontecendo e de que você não será capaz, que é a sensação da perda do controle da ansiedade, né? Eu não vou ser capaz de lidar com isso adequadamente, com as dificuldades e com várias outras preocupações. Então, quando a gente está preocupado, de certa forma, a gente acaba... se eu estou preocupado com alguma coisa e eu não sei como lidar, minha ansiedade vai lá na lua. Né? Porque é sinal que eu não tenho recurso para aquilo. Imagina, vem uma onda vindo na sua cabeça, você não sabe nadar, é mais ou menos isso, entendeu? Mas se você sabe nadar, você não vai se preocupar tanto, depende do tamanho da onda. Se a onda for muito grande, você vai falar, caramba, estou sem, sei lá, salva-vida. Né? Cada hora, cada desafio, você tem que entender quais os recursos que você tem para enfrentar aquele desafio. Esses pensamentos frequentemente ocorrem como imagens, não apenas palavras. Quando ansiosos, tendemos a evitar situações... vou voltar aqui. Percebam que os pensamentos frequentemente ocorrem como imagens. A gente imagina a situação. Né? Quase que fecha os olhos. Né? Ai, meu Deus, se acontecer aqui, pronto. Fechou o olhinho, começou a imaginar, o cérebro fala, agora vai para a memória de longo prazo. Aí você cria aquela memória, porque a emoção junto com a imagem, junto com o pensamento, aí cola no cérebro. Né? É por isso que a gente fala tanto para a pessoa repetir e imaginar coisas boas, para ver se cola uma coisa, cola uma figurinha por cima, assim, ó, cola diferente. Tá? Então, notem que essa qualidade de pensamento normalmente vem junto com imagem. Quando ansiosos, tendemos a evitar situações e lugares onde podemos nos sentir desconfortáveis ou ansiosos. A evitação é o comportamento mais comum associado à ansiedade. Existem muitos sintomas físicos de ansiedade, incluindo dificuldade de respirar, batimento cardíaco acelerado, boca seca, transpiração, tensão muscular, tremores, vertigem, náusea ou distúrbios gastrointestinais. Calorões ou calafrios, urinação frequente, inquietude e dificuldade para engolir. Várias palavras são usadas para descrever um humor ansioso, como nervoso, em pânico, excitado. Ele está explicando a tabela que a gente fez, tá? A figura 14.1 resume os tipos de sintomas comuns, que é essa figura que está vindo a seguir,
Na ansiedade. A boa notícia é que a TCC e as habilidades de A Mente Vencendo o Humor são altamente eficazes na redução desse sintoma. Esse livro aqui, do Eric Kandel, né, que é o cientista que ganhou o Prêmio Nobel, ele cita a terapia cognitiva comportamental com eficácia para poder tratar sintomas de ansiedade. Tá? Isso é legal, é interessante, porque a gente tem esse respaldo da ciência. Eu adoro a ciência, né? Então, eu gosto muito de intuição também, energia, espiritualidade, mas eu adoro uma ciência. Adoro essas coisas de testagem, acho muito bom. Mas não acredito só nisso, tá? Eu sei que tem outras coisas também que não são testadas, ninguém investigou ainda, que funcionam muito bem. As experiências na vida podem contribuir para desencadear a ansiedade, como trauma, ser física, emocional ou sexualmente abusado ou provocado, envolver-se em acidente automobilístico, estar no meio de uma guerra, doenças ou mortes, coisas que nos ensinam. As cobras vão picar você, se você se sujar vai ficar doente. Coisas que observamos. Um artigo no jornal sobre um acidente aéreo, meu coração disparou. E experiências que parecem demasiadas para conseguir lidar com elas. Fazer uma palestra em público, promoção ou demissão profissional, ter um novo bebê. A ansiedade de Márcia começou após a morte de seu pai. Naquela época, ela se sentiu sobrecarregada e teve maior dificuldade para enfrentar os problemas. Começou a ter expectativas de que outras catástrofes ocorreriam e que não conseguiria lidar com isso. Isso, olha, o pensamento da ansiedade, sempre voltado para o futuro, né? Alguma outra coisa ruim vai acontecer na minha vida. Todas essas mudanças físicas, comportamentais e de pensamento que experimentamos quando estamos ansiosos fazem parte das respostas de ansiedade denominadas luta, fuga ou congelamento. É até legal vocês observarem para qual sistema vocês vão. Luta, vocês atacam, né? Vai para cima, fuga, sai correndo ou não sabe o que fazer. A gente paralisa, né? Congela, né? Essas três respostas podem ser adaptativas quando enfrentamos o perigo. Adaptativa quer dizer, né, eu não sei o que fazer, eu acabo fazendo uma dessas três. Para ver como isso acontece, imagine estar em uma cidade nova. Você decide dar uma caminhada à noite e acaba se perdendo em uma rua escura. Nota que um homem grande, a mais ou menos 20 metros de distância, está vindo em sua direção. Você acha que ele o viu e vai atacá-lo ou roubá-lo. O que você deve fazer? Uma opção seria lutar, não no Rio de Janeiro. Isso não é uma opção, não aprendam isso em casa. Ele está falando lá nos Estados Unidos, né? Lá deve ser diferente, os bandidos de lá, aqui, de jeito nenhum. Para fazer isso, seu coração bateria mais rápido, sua respiração aceleraria e seus músculos se contrairiam. A transpiração ajudaria a refrescar o corpo. Como você pode observar, todas essas mudanças corporais são úteis em tal situação. Essas mudanças compõem a resposta de luta. Mas talvez você não ache que lutar com um homem seja uma boa ideia. Talvez ache melhor correr. Para correr rápido, iria precisar de um batimento cardíaco acelerado. Perceba o que ele está falando? Ele está falando que o sintoma da ansiedade ele serve para alguma coisa. O sintoma físico. Né? O seu coração acelera, você sua por algum motivo. Esses sintomas que acontecem, eles têm a ver, vulgarmente falando, com o nosso animal, né? Que a gente tem que ter para poder sobreviver. Né? O homem, no caso, ele seria um predador, vamos dizer assim. Né? Então, a gente tem que ter esse funcionamento do nosso corpo acontecendo desse jeito para dar recurso para a gente, né? Sair correndo, lutar, atacar, fazer o que for. Cada um tem sua arma, né? A abelha tem lá o ferrãozinho dela, a gente não tem ferrão, então a gente tem que dar nosso jeito. A gente nem veneno tem, mas a gente tem a nossa inteligência, né? Que é um recurso muito, muito bom. Uma terceira resposta que poderia funcionar bem... não, no luta fuga, desculpa. Mas talvez você não ache que lutar com o homem seja uma boa ideia. Talvez ache melhor correr. Para correr rápido, iria precisar de um batimento cardíaco acelerado, muito oxigênio, tensão muscular e transpiração. Portanto, as mesmas mudanças físicas que compõem a resposta de luta integram a resposta de fuga, mesma coisa.
você simplesmente usa a energia extra para correr, em vez de para lutar, entenderam? Em vez de você sair correndo, você vai lutar, ou em vez de você lutar, você vai sair correndo. Com um pouco de sorte, correr pode salvá-lo de ser atacado. Ah, que humor! Dependendo da cena que a gente está imaginando, imagina. Uma terceira resposta que poderia funcionar bem seria congelar. Talvez o homem não o tenha visto ainda, e se você ficar imóvel, ele talvez nem note sua presença. Nesse caso, um congelamento total iria exigir que você tivesse os músculos muito tensos e rígidos. Com o tórax apertado, até mesmo sua respiração seria imperceptível para o homem. Esses tipos de mudanças físicas que o ajudam a ficar imóvel fazem parte da resposta de congelamento. Essas três respostas à ansiedade, luta, fuga, congelamento, são boas reações ao perigo. A ansiedade é adaptativa quando o perigo é real e grave. Ou seja, ela é boa, ela não é ruim. Né? Ela é uma estratégia de proteção, de preservação. O problema é que o homem de 30 metros de altura é o nosso pensamento, né? Assim, e ele está dentro da sua cabeça, ele não está lá na esquina, né? Ele está aqui dentro. Né? Aí é que é o problema. Ele já te viu, você já viu ele, vocês já estão dialogando, né? Aí que é o problema. Portanto, não queremos a ansiedade adaptativa quando o perigo é real e grave. Portanto, não queremos nos livrar completamente dela. Pense na ansiedade como semelhante à resposta à dor. Seria muito arriscado se não sentíssemos dor, porque não saberíamos afastar nossas mãos de um fogão quente, por exemplo. É importante que a gente sinta dor, né? Para saber até onde está machucando. Da mesma forma, dependemos de nossa resposta à ansiedade para nos alertar dos perigos que devemos enfrentar ou manejar. Infelizmente, também experimentamos ansiedade quando assistimos a um filme sobre um assalto ou um jornal, tá? Ou uma novela, né? Assim, ou filminhos, né? Vamos lá. Barra não gosta de televisão, assim, é só uma... Foi um ato pessoal meu. Foi como é que é? A gente fala uma bandeira que eu levanto, assim, nossa, jornal, Deus me livre. Mas há quem me crucifique, né? Porque fala, mas aí você não está informada das coisas. Mas eu vivo muito bem, assim. Tá tudo certo. Alguém vai me falar, se der algum problema, alguém vai chegar no meu, que eu possa correr risco, vai chegar no meu ouvido, isso eu tenho certeza. Então, vamos lá. Voltando aqui. Da mesma forma, dependemos da nossa resposta à ansiedade para nos alertar dos perigos que devemos enfrentar ou manejar. Infelizmente, também experimentamos ansiedade quando assistimos a um filme sobre um assalto ou quando estamos diante de um grupo de pessoas para fazer um discurso. Este livro ensina métodos para reduzir sua ansiedade quando não há presença de um perigo, quando o perigo não é tão sério quanto você acha que seja, ou quando a ansiedade excessiva interfere no bom manejo das situações, que é esse predador ilusório, fantasioso, né, que a gente cria. Os objetivos do tratamento da ansiedade são avaliar o grau de perigo mais rapidamente e aprender a reduzir as respostas da ansiedade quando os perigos são menores do que se imagina ou podem ser manejados. Ou seja, quando você está percebendo que você está exagerando. Às vezes a gente assiste uma pessoa tendo um exagero da emoção. Você olha para a situação e você olha para a pessoa e você fala, não está batendo, a emoção está muito exagerada. Que é por meio do enfrentamento. Com frequência, isso significa se aproximar do que você teme para saber mais sobre o grau de perigo e suas habilidades para lidar com isso. Seria um medo do elevador, você vai aproximando a pessoa do elevador para ela enfrentar, né, esse medo e ir diminuindo a ansiedade.